Vamos falar em patamares, tá? Eu acho que se a gente colocar um top um, por exemplo, para mim é a França. Cara, a seleção francesa tem muito recurso, muita mão de obra, é uma seleção acostumada a frequentar grandes palcos e grandes estágios dentro de competições internacionais. Não ganha a Eurocopa há um tempão, então vai ter essa motivação a mais. O Mbappé sabe que se ele for um grande destaque da Eurocopa, ele pode realmente entrar de vez na briga pela bola de ouro, mesmo não chegando na final ou vencendo a Liga dos Campeões da Europa. Ele tem números para isso e obviamente que na cabeça do europeu a Eurocopa pode contar bastante para isso. Você tem o Griezmann, você tem uma seleção com 3, 4 opções para cada posição. Então acho que a França está no meu top um. Depois da França eu coloco Portugal, Inglaterra e Alemanha. A Alemanha entra nesse lote por jogar em casa e porque nos últimos jogos, especialmente nos amistosos maiores contra a França e a Holanda, demonstrou que pode fazer alguma coisa. Jogar em casa também é diferente e tem uma boa seleção. Daqui a pouquinho tem pergunta aqui sobre a seleção da Alemanha, a gente já vai falar mais. Então eu coloco nesses 3 lugares aí abaixo da seleção da França, a Inglaterra pela seleção que tem e menos pelo treinador que tem, pelo estilo de jogo que hoje joga, e Portugal porque realmente merece estar aí, não só pelas individualidades, mas pela coletividade e pelas eliminatórias que fez, né? Então, colocaria assim. E aí, abaixo dessas, vem um monte de outras seleções. A Espanha, por exemplo, a Croácia, eu acho que é uma seleção que pode aprontar, pode chegar longe. Enfim, tá aí num lote abaixo. Portanto, França favorita, Portugal, Inglaterra e Alemanha num patamar um pouquinho abaixo. Respondido? De Marcelo 11, até onde acha que Portugal pode chegar nesta Eurocopa? A pergunta é muito boa, porque com grandes poderes, grandes expectativas, a cobrança vem também com grandes responsabilidades. Para mim, se Portugal não chegar a uma semifinal de Eurocopa, já vai ser frustrante. Eu acho que Portugal tem time para vencer a Eurocopa. Pela primeira vez em sua história, Portugal tem uma seleção, individualmente falando e coletivamente falando, que se capacita para ser favorita, indiscutivelmente. Pô, Quesada, não é a grande favorita, você acabou de dizer que é a França. É verdade, mas está no lote das favoritas. Não é só aquela questão que o Fernando Santos batia tanto na tecla. Ah, somos candidatos, somos candidatos. Portugal hoje pode assumir sim o favoritismo. Mas o favoritismo traz também seu peso, né? Precisa ter os pés no chão para não se deslumbrar com esse favoritismo, porque a gente já viu muitas vezes o favorito caindo muito cedo. A própria seleção da Inglaterra, pelo time que tem, é uma das favoritas, mas o campo precisa falar e você precisa corresponder dentro de campo. Mas se a gente olhar hoje a seleção portuguesa de futebol, cara, é um deleite. Você tem jogadores para montar 3 seleções se for preciso. E 3 boas seleções. Seleção reserva é tão boa, talvez, quanto a seleção titular, tirando uma ou outra peça. Portanto, Portugal tem nas mãos uma grande obrigação de chegar longe. Menos que semifinal seria fracasso, na visão de muitos portugueses. Obviamente que depois tem contextos, né? Você pega a França no caminho antes, ou, enfim, algum fio desencapado, mas semifinal me parece uma realidade muito palpável, e depois final e ser campeão aí tem toda uma história. Mas Portugal, que já é campeão da Eurocopa e foi em 2016, tem realmente a possibilidade de vencê-la de novo.